Uma cena sem precedentes abalou os alicerces do Supremo Tribunal Federal, STF, quando o advogado Luciano Pereira, com uma audácia incomum, confrontou o ministro Alexandre de Moraes e a corte. O que se desenrolou foi um momento de rara franqueza, onde Pereira não apenas proferiu palavras que poucos ousariam, mas também apresentou evidências robustas, desmantelando a narrativa pré-estabelecida e expondo a fragilidade de fatos que até então eram considerados inquestionáveis. Sua intervenção não foi meramente uma defesa legal. Foi um ato de coragem que escancarou uma teia complexa de suposições e procedimentos questionáveis, deixando a todos os presentes em estado de perplexidade. A questão central que ecoou na sala de julgamento, e que agora ressoa em todo o país, é: a coragem do advogado Pereira é um grito de justiça ou um desafio temerário à ordem estabelecida? A essência da defesa. A Constituição como escudo ponto de partida da argumentação de Pereira foi a defesa irrestrita da Constituição Federal, que ele brandiu como o pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. Em suas palavras, a Carta Magna não é apenas um compêndio de leis, mas a própria encarnação dos princípios de imparcialidade, devido processo legal e presunção de inocência. Ele enfatizou que qualquer desvio desses preceitos constitui uma afronta direta à justiça. O advogado reiterou que sua missão primordial era salvaguardar a palavra divina e, em segundo plano, mas com igual fervor, proteger o que ele chamou de este livro, a Constituição, que, segundo ele, é a verdadeira instituição que assegura a liberdade e a equidade no país. 4 pontos centrais na teia da investigação. A defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o cliente de Pereira, foi meticulosamente estruturada em torno de 4 pontos cruciais, que, segundo o advogado, inseriram seu defendido em uma investigação maquiavélica. O primeiro elo na cadeia de eventos foi o compartilhamento de um documento com o tenente-coronel Mauro Cid, um material que sugeria a possibilidade de irregularidades nas urnas eletrônicas. O segundo pilar da acusação residia em uma suposta reunião fatídica na residência de um general, um encontro que a denúncia apresentava como um conluio para fins ilícitos. O terceiro aspecto era um alegado monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e do presidente do STF, uma acusação de grave impacto. Por fim, o quarto e último ponto dizia respeito à elaboração de uma planilha intitulada Opune, cujo propósito era, para a acusação, obscuro e conspiratório. Consequências imediatas e prejuízos irreversíveis. Crucial destacar que, mesmo com a fragilidade dos 2 primeiros pontos, o compartilhamento do documento e o encontro na residência do general, as repercussões para o tenente-coronel Ferreira Lima foram imediatas e severas. A imposição de medidas cautelares, incluindo busca e apreensão, resultou em perdas significativas em sua carreira militar. Ele foi destituído do comando da 3ª Divisão das Forças Especiais do Estado do Amazonas e, de forma ainda mais impactante, perdeu 4 promoções ao posto de coronel. Essas sanções foram aplicadas com base em alegações que, segundo a defesa, careciam de substância e prova cabal, levantando sérias questões sobre a proporcionalidade das medidas em relação à gravidade das acusações iniciais. A rapidez e a contundência das ações judiciais, fundamentadas em indícios preliminares, contrastam fortemente com a ausência de uma oportunidade plena de defesa para o militar, um aspecto que Pereira fez questão de sublinhar. Cerceamento de defesa, uma nulidade fundamental. A primeira tese de nulidade apresentada por Luciano Pereira reside no cerceamento de defesa durante a fase do inquérito policial, especificamente no primeiro depoimento do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, ocorrido em 22 de fevereiro de 2024. O advogado relatou que, ao se apresentar para colaborar com as investigações da Polícia Federal, seu cliente foi compelido a responder a 111 perguntas previamente elaboradas, sem a possibilidade de selecionar quais responder. A negativa de acesso aos autos por parte do advogado da época
que não pôde sequer conhecer os fatos que seriam objeto do interrogatório, agravou ainda mais a situação. Pereira sustentou que essa imposição violou flagrantemente o artigo 23, parágrafo único, da Lei de Organizações Criminosas, além de desrespeitar a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. O mais alarmante, segundo ele, é que, apesar dos pedidos reiterados, o tenente-coronel Ferreira Lima jamais foi ouvido de forma adequada, e a versão apresentada à mídia e ao próprio tribunal provém exclusivamente da Polícia Federal, em detrimento da perspectiva do acusado. A delação premiada contraditória, uma reviravolta inesperada, segundo a tese de nulidade, focou na delação premiada do colaborador Mauro Cid, que, de acordo com Pereira, apresentou uma série de inconsistências ao longo de seus mais de 10 depoimentos. O advogado destacou que, nos primeiros depoimentos, em particular o de 11 de março de 2024, as declarações de Cid eram condizentes com a verdade, negando qualquer envolvimento de Ferreira Lima em reuniões na residência do general Braga Neto ou em planos de golpe, além de refutar qualquer ato de violência. No entanto, o cenário mudou drasticamente após o depoimento de 19 de novembro de 2024. A Polícia Federal solicitou a prisão de Ferreira Lima e a Procuradoria-Geral da República, em um tempo recorde de 1 hora, emitiu um parecer favorável à prisão. O ministro relator convocou uma nova audiência para 21 de novembro de 2024, e foi nesse momento que a reviravolta ocorreu. A sutil coerção, um lembrete, que mudou tudo antes do início da audiência de 21 de novembro de 2024, o ministro relator proferiu um lembrete a Mauro Cid, cujas palavras, segundo Pereira, foram decisivas para a mudança de depoimento. O ministro alertou sobre uma série de mentiras e eventual rescisão, que poderia englobar inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Pereira interpretou essa intervenção como uma clara indicação de que o ministro já havia escolhido uma verdade, demonstrando discernimento sobre o que considerava mentira, mesmo sem a existência de provas concretas, apenas com base em elementos informativos do inquérito policial. Após esse lembrete, Mauro Cid alterou completamente seu depoimento, passando a corroborar a versão contida no relatório final da Polícia Federal. Essa mudança abrupta e a forma como ocorreu, sob a sombra da ameaça de responsabilização familiar, levaram a defesa a arguir uma segunda nulidade na condução da audiência, condução da delação e o caráter acusatório do processo penal luciano. Pereira não hesitou em questionar a conduta do ministro relator na condução da audiência de Mauro Cid, argumentando que houve uma ultrapassagem dos limites legais. Segundo a defesa, o ministro não apenas analisou os requisitos da delação premiada, mas também determinou que Cid sanasse omissões, o que, na visão de Pereira, constitui uma atribuição que deveria ser do delegado da Polícia Federal ou do Ministério Público, e jamais do ministro responsável pela delação. Essa conduta, para o advogado, configura uma violação evidente ao artigo 4º, parágrafo 6º, da Lei 12.850, 2013, que trata de organizações criminosas e delação premiada. Além disso, Pereira invocou a decisão do plenário do STF na ADI 6.298 e suas conexas, que reafirmaram a constitucionalidade do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, consolidando o caráter acusatório do processo penal brasileiro. Isso significa que a atividade probatória deve ser das partes, e não do julgador, especialmente em casos que envolvem direitos fundamentais e o próprio respeito à Constituição. A intervenção do ministro nesse contexto seria uma afronta a esse princípio fundamental. O fatóide do encontro na residência do general. Uma questão de aleatoriedade no mérito das acusações, a defesa desconstruiu a narrativa de que o encontro na residência do general Braga Neto teria sido premeditado com o intuito de planejar um golpe de Estado. Pereira apresentou evidências do próprio relatório da Polícia Federal, na página 477,
um áudio do tenente-coronel Cid Conde Oliveira, que também estava no encontro, revelando a aleatoriedade do evento. No áudio, ouve-se a menção de 2 possibilidades de encontro. Ou vai lá para o Alvorada ou vai lá para 112 Bloco B. A defesa argumentou que, caso tivessem optado pelo Alvorada, o encontro com o general Braga Neto e a consequente acusação de conspiração jamais teriam ocorrido. A comprovação dessa aleatoriedade, que consta nos próprios autos da investigação, desmonta a premissa de um encontro maquinado e intencional, sugerindo que o evento foi, na verdade, uma coincidência e não um ato de conluio golpista. Viagem. Familiar a Brasília. Nada de conspiração, apenas mobília. A segunda tese de mérito abordou a segunda viagem do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima a Brasília, que a denúncia tentou vincular a um suposto monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e do presidente do STF. Pereira apresentou uma série de provas documentais, incluindo comprovantes de compra de mobília para os filhos e recibos de viagens de Uber, para demonstrar que a viagem tinha um propósito estritamente familiar. O objetivo era mobiliar a residência dos filhos que moram na capital. A defesa salientou que a viagem foi devidamente autorizada por seu superior hierárquico na época. A denúncia, com suas 5 linhas de referência à delação premiada, de 21 de novembro, aquela considerada mentirosa e ilegal pela defesa, tentou criar uma correlação com os dados de localização de antenas de celular, ERBs. No entanto, Pereira destacou que o próprio relatório policial indica que, em determinado momento, a ERB de Ferreira Lima se conectou a 2 antenas diferentes, demonstrando uma movimentação comum.